eu já comecei falando, né? Sala lotada deveria ser valorização dos profissionais, né? Por isso as salas lotadas. Mas, infelizmente, está acontecendo o inverso. Com certeza, né? Acho que, assim, para o professor dar conta, né, de uma turma, seja do ensino médio, seja da educação básica, seja do ensino superior, existem diretrizes do Conselho Nacional de Educação que estipulam um limite em sala de aula, né? Só que muitas instituições não respeitam esse limite em sala de aula. E isso é o quê? Isso reflete numa condição do professor dentro de sala de aula que ele tem que se desdobrar, né, para dar conta daquele número excessivo de alunos. Se virar nos 30, coitado. Exatamente, se dar conta daquele número excessivo de alunos, e isso é consequência também no aumento da atividade extraclasse, né? Sim. Se ele corrige, vamos supor, 15, 20 provas, vai passar a corrigir 60 provas, né? Eu já dei aula em faculdades que eu tinha 70, 80 por turma. Então, assim, isso é extremamente desgastante para o professor. Tanto manter a aula, né, a ordem dentro de sala de aula, né, porque você controlar 15 pessoas é uma coisa, você controlar 60, 80, né, é outra coisa, né, fora o trabalho extraclasse, né, que você tem, que também é um reflexo do trabalho em sala de aula, né, e a gente não recebe nada mais por isso. Então, assim, a valorização dos professores, né, o salário está diminuindo bastante em proporção do trabalho que a gente está tendo, né. O nosso trabalho está aumentando, tanto dentro de sala quanto extraclasse, que a gente quer inerente ao trabalho do professor, mas a nossa remuneração, a nossa valorização, né, não está acompanhando esse trabalho, esse sobretrabalho que a gente está tendo. Regina? Eu fico pensando que quando a gente fala de salas lotadas, é claro que tem uma questão objetiva, que é essa que você falou, que ressalta o desgaste do professor enquanto mais trabalho, né? Se você tem 20 provas, você vai ter 40 provas para corrigir. É uma questão objetiva. Mas quando a sala é lotada, você tem uma soma de trajetórias, uma soma de pessoas humanas ali, de trajetórias sociais. Então, no caso do ensino médio, das escolas públicas, né, ensino fundamental e ensino médio, você tem o professor ali tendo que lidar também com a questão da estrutura desses alunos. Então, não dá para simplesmente você desejar dar uma aula que você planejou. A sua aula pode ser desconstruída a partir da comunicação e da interlocução ali com esse aluno. E se você tem um aluno que não consegue concentrar em sala de aula, em função da sua estrutura, da sua cultura, trajetória, né? Da sua trajetória, você também tem um desgaste emocional dentro dessa sala de aula. Então, é muito melhor quando o professor pode acompanhar aluno por aluno. Sim. A qualidade do ensino, ela está diretamente proporcional, né? A maneira como ele se relaciona com esse aluno. Se ele não tem tempo em sala de aula sequer de dar um bom dia, né? Como que esse aluno vai se perceber importante? Ele entra em sala de aula, ele gasta 10 minutos para que essa sala fique em silêncio. Sim. Depois ele gasta 10 minutos colocando a matéria no quadro. Ele, objetivamente, ele vai ter 10, 15 minutos só de aula para explicar isso, para conversar com esse aluno. Se ele der a fala, ainda piora a situação. O que pode ser feito, né? Vamos para a prática. O que pode ser alterado, o que o professor pode fazer, o que o aluno também, porque tem algumas coisas que até o aluno também, ele pode ter uma outra forma, um outro posicionamento, uma outra forma de agir também. Cara, eu acho que é muito mais, a solução está muito mais fora de sala de aula do que dentro. Eu acho que a solução vem das políticas educacionais, entendeu? De colocar... Nas nossas mãos, então, a gente não pode fazer nada. Podemos, desde... Porque quando sai da nossa mão, dificulta mais, né? Não, podemos desde que tenhamos instrumentos. Agora, por exemplo, um professor que é dado para ele uma turma de 60 alunos, né? Ele está sofrendo desgaste, né? Então, eu acho que, assim, se houvesse políticas educacionais que limitar, assim, existem diretrizes do Conselho Nacional de Educação que limitam esse número de alunos por sala de aula. Mas se isso realmente fosse, né, seguido de uma política educacional que fiscalizasse, que colocasse para funcionar essas diretrizes, não haveria o problema, entendeu? Então, assim, havendo o problema, solucionar dentro de sala de aula, né, você remediar é muito mais difícil do que você evitar que isso chegue e aconteça, né?
Então, assim, a solução estaria em políticas educacionais, para minimizar valorização do professor, para aumentar o número de professores, né? Consequentemente, limitar o número de alunos em sala de aula, né? Que isso é um poder regulatório do Conselho Nacional de Educação. Existe, mas não é praticado, né? Uma coisa é você existir uma diretriz, outra coisa é ela não ser aplicada, né? Então, eu acho que muito mais, as soluções estão muito mais para além da sala de aula do que entre as paredes da sala de aula. Está todo mundo refém. E muita oração, porque é complicado, né? Se a gente parte do conceito do que é sala de aula. Sala de aula não é aluno e professor. Sala de aula é aluno, professor, pai, mãe, sim, direção, governo. Então, entendi. Ampliou um pouco. Entende? Então, assim, a gente tem sempre que partir do conceito de que sala de aula não é a relação entre professor e aluno. Sim. Então, a gente enfrenta, por exemplo, a questão da estrutura da família. Né? O menino, ele não chega dentro de sala de aula hoje e fala bom dia, professora, licença, professora, sim, por favor, professora. Né? Às vezes ele vem de uma estrutura, um desgaste da família e, na verdade, ali é só o reflexo da casa. Exatamente. Costuma ser, assim, eu não posso dizer com 100%, né? Sim. Mas 80% a gente sabe que tem uma referência ali na família. Então, a família, ela entrega o aluno para a escola. Quando a gente passa do ensino fundamental para o médio, isso ainda é muito claro, muito mais claro, porque sim, no fundamental, que inclusive diz respeito à pesquisa, né, do PISA, que assim, o fundamental, eles fizeram uma pesquisa com o 7º ano, que é 13 anos, 12 anos. Então, no fundamental, eu costumo falar, eu sou professora no ensino médio, costumo falar com os meninos do 1º ano. Gente, vocês chegaram aqui no 1º ano, a diferença é só que você sai de dezembro a fevereiro, não mudou muita coisa, não. Sim. Né? Continua adolescente. Mas só que o pai, ele age como se o aluno não precisasse mais do acompanhamento dele. Então, ele entrega. E o menino terceirizou mesmo. Exatamente. E o aluno acha que ele é livre. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.